Oi pessoal, vamos a mais um vídeo do canal? Hoje o nosso tema tá bem interessante. Quem é você? Você é Joás ou Zacarias? Mas Selma, quem que é Joás? Quem é Zacarias? Eu vou explicar. Mas o mais importante é que você descubra se as suas atitudes são de Joás ou de Zacarias. Bom, a palavra que eu quero trazer para vocês está em 2 Crônicas, capítulo 24. Todo o capítulo de 24 é bem interessante, mas o que me chamou mais atenção, gente, foi os versículos do 14 ao 16, que diz assim: enquanto Joiada estava vivo, as ofertas queimadas eram oferecidas regularmente no templo do Eterno. Joiada morreu aos 130 anos, foi sepultado no cemitério real porque tinha se destacado muito no serviço a Israel, a Deus e ao templo. Bom, gente, para que vocês entendam esse versículo que eu acabei de ler, é bom a gente pontuar algumas coisas dessa história, tá? Joás, ele foi um rei que começou a governar aos 8 anos de idade. A história dele é bem triste, porque uma rainha perversa quis matá-lo, porque ele era o sucessor do trono, e para isso ela matou todos os descendentes. Porém, Joiada, sacerdote, um homem de Deus, junto com a sua esposa, guardou esse menino. Eles guardaram esse menino num lugar bem secreto para que Atalia não viesse a matá-lo, e ele então ficou escondido. E aos 7 anos, isso mesmo, aos 7 anos ele começou a governar. Tudo isso, gente, com a ajuda, né, desse sacerdote Joiada. Ele era assistido por Joiada o tempo todo. A Bíblia diz também, logo ali no comecinho do 24, que ele foi educado, ele foi criado, ele foi educado, ensinado e criado pelo sacerdote Joiada, tá? Então, quando este rei, né, assumiu o trono, toda a história mudou daquele povo. O povo começou a servir a Deus verdadeiramente. Foi o próprio povo que destruiu todos os templos de Baal. Foi o povo que começou a entender o que era cultuar o Senhor. Foi o povo que, claro, com a determinação do rei, né, que reparou o templo. Eles traziam os dízimos, as ofertas, o valor ali para estar reparando o templo. Então, muitas coisas mudou naquele lugar e foi uma revolução, vamos dizer assim, para aquela cidade, tá? Mas aí, quando chega, e eu comecei a ler a história, eu falei, gente, que beleza, né? Que bênção que é um governador que conhece o Senhor. Ele pode mudar toda a história de uma nação, toda a história de uma cidade, quando o governo entende, né? Ou seja, quem é o Senhor na vida dele e obedece os seus mandamentos, tudo muda, toda a história muda. Mas quando chegou no versículo que eu acabei de falar com vocês, que é do 14 ao 16, diz que enquanto Joiada era vivo. O que aconteceu então? O que aconteceu nessa parte da história com o rei Joás? Pois é, depois que Joiada, gente, ele morreu, Joás se perdeu. Ele ouviu algumas pessoas, começou a ouvir pessoas. Isso fala com você? Você tem ouvido também, pessoas que estão tirando você do caminho do Senhor? Pois é. O rei Joás deixou, né, esses fuxicos, né, vir até o coração dele. Então ele se desviou. E a Bíblia fala, logo no versículo seguinte, gente, leiam, é muito interessante essa história. A gente aprende muito com a história do rei Joás. Ele então começou a servir a deusa da prostituição. Ele largou simplesmente o Senhor. Então, o Senhor falou muito ao meu coração e sei que vai falar ao seu coração. O que você faz quando um líder seu morre? O que você faz quando um líder seu te decepciona?
O que você faz quando um líder seu vai embora para outra cidade? Já aconteceu isso com você? Mas e aí? Você larga o Senhor? Você deixa de ir à casa do Senhor porque aquele líder te decepcionou? Porque você se sentiu abandonado? Por que você segue algumas regras? Por quê? O que me chamou a atenção é que Joás ele estava fazendo tudo corretamente enquanto o líder estava do lado dele. Foi o líder morreu, ele... Então, na verdade, o que vem ao meu coração e que é nítido ver? Que, na verdade, Joás não estava servindo verdadeiramente o Senhor. Ele estava servindo somente ao líder. O líder, ele sempre é aquele que vai te ensinar algo correto. O líder é aquele que vai te trazer, sim, a direção. Mas você tem que servir ao Senhor, porque é o Senhor, é o Espírito Santo quem convence o seu coração. Então que todos nós venhamos mesmo a pensar nisso. A quem eu sirvo? Somente ao meu líder ou eu sirvo ao meu Senhor? Porque quando o meu líder sair do meu lado, eu vou continuar com as convicções? Eu vou continuar seguindo aquilo que está escrito na palavra de Deus ou não? Eu vou largar e vou servir aos outros deuses? Isso é algo para a gente também estar pensando. É algo para nos constranger. Por que eu sigo algumas regras? Por quê? Outra coisa também que aqui diz que esse rei, ele começou a servir a deusa da prostituição. Então ele com certeza ergueu vários altares. Tudo aquilo que ele tinha feito de bom, né? Tudo aquilo que ele fez o povo entender, né? Que na verdade não era ele, era o sacerdote Joiada. Ele então voltou para trás. Será que quando o líder não está do nosso lado, a gente volta para trás? A gente volta a fazer as coisas erradas? Então, pare para pensar nisso. Depois, no versículo seguinte, eu li assim, versículo 20, diz assim: o Espírito de Deus despertou Zacarias, e Zacarias era o filho de Joiada. Ou seja, ele também foi criado, educado e ensinado por Joiada. Mas o que Zacarias fez em meio a tudo isso? Quando ele viu todo o povo servindo a outros deuses, o que ele fez? Então, assim ele foi despertado. Então o Senhor falou através da vida dele: por que vocês se afastaram deliberadamente dos mandamentos do Eterno? Vocês não podem continuar assim. Se abandonarem o Eterno, ele os abandonará. A diferença, Zacarias, ele tinha suas convicções em Deus. Ele aprendeu com o pai dele, mas as convicções estavam aqui. O único que pode nos convencer é o Espírito Santo. O único que pode nos moldar e fazer em nós é o Espírito Santo. E Zacarias, ele foi muito diferente de Joás. Porque ele foi e exortou aquele povo. Por que vocês deixaram o mandamento? Por que vocês largaram o Senhor? Mas olha o que acontece. Olha a que ponto Joás chega. Depois no versículo 21 e 22 diz assim: mas alguns tramaram contra Zacarias, ou seja, mataram Zacarias. E sabe quem estava por trás de todo esse vamos dizer, esse plano diabólico? O próprio rei Joás. Joás matou o filho do homem que salvou ele, que criou ele, que ensinou, que educou. Olha a que ponto Joás chegou, o rei Joás. Então, novamente eu pergunto para você: quem é você?
Joás ou Zacarias? Onde que estão as suas convicções? A quem você verdadeiramente está seguindo e servindo? O que você faz quando o líder não está perto de você? Pense nisso. Eu sei que a palavra hoje ela é dura, assim como o Senhor foi comigo no meu quarto e eu comecei a pensar em várias coisas e realmente veio ao encontro do meu coração em algumas coisas que eu sei que Deus tem que me transformar e é muito bom quando o Senhor nos corrige, porque Ele nos corrige em amor. E eu vejo essa palavra como um alerta para todos nós, para que a gente deixe o Senhor entrar, o Senhor moldar, o Senhor convencer, né? E que eu não sirva aos homens, como diz em Gálatas, né? A quem eu estou servindo? Paulo diz, a quem eu estou servindo, né? Então é isso. A palavra é essa. Se encontre. Veja quem você é. Que sejamos Zacarias. Que a gente sirva verdadeiramente ao nosso Deus. Amém? Fiquem na paz do Senhor. E a gente se vê no próximo vídeo.